compartilhei nos meus stories sobre como tinham ficado as minhas metas, e enfim, mostrei um pouco do layout de como eu organizo as minhas metas, os meus cronogramas e tudo mais, e algumas pessoas tiveram interesse de saber, perguntaram se era aplicativo, etc. E não, gente, não é aplicativo, fui eu mesma que fiz tudo, usando só o iPad, basicamente, né? Mas enfim, você tem em casa. Então eu sempre gostei de organizar e sempre gostei de personalizar as minhas organizações, digamos assim. Do ano, para as minhas metas de ano, obviamente eu também tenho todo um mecanismo, todo um sistema de organização. Esse ano, por exemplo, eu fui para um café, pedi um café, botei um fone de ouvido, botei uma música que eu gosto e tá, vamos lá, o que eu quero para 2024? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço é eu separo a minha vida em áreas, eu começo a categorizar a minha vida em áreas específicas, em campos diferentes. Então, eu elenco algumas áreas da minha vida que pra mim são as mais importantes, ou que são aquelas que eu gostaria de ser mais intencional, aquelas que estão muito alinhadas com os meus valores. Então, eu começo fazendo isso, separando a minha vida em categorias. Eu coloco a área espiritual da minha vida, aquilo que é espiritual, eu começo por ela, inclusive, porque pra mim é a mais importante. O meu casamento, os meus relacionamentos, amizade, família, a área acadêmica da minha vida, que hoje em dia ocupa grande parte da minha vida também, o meu trabalho e, obviamente, a área eu comigo mesmo, né? Aquelas coisas que dizem respeito somente a mim e que se não estiverem aqui não vai ter ninguém que vai dizer, ei, cadê, querida? Ou seja, coisas que precisam estar aqui porque só eu sou responsável por elas, que é olhar para aquilo que só me atinge, aquilo que tem a ver com as coisas que estão dentro da minha pele, comigo mesma, né? Então, são mais ou menos essas as áreas que eu elenco, né? Que eu dividi ali, que eu costumo dividir. Então, feito isto, eu vou para a segunda parte. Eu gosto de olhar para cada uma dessas áreas e separar para cada uma delas uma lista de 2 a 3 coisas que são muito importantes para mim alcançar naquele âmbito da minha vida. Então, eu gosto de ser guiada por uma frase mais ou menos assim. Ao final de 2024, eu gostaria de olhar para esse ano como o ano em que e aí eu coloco, por exemplo, aumentei o romance no meu casamento, ou tive mais tempo de qualidade com a minha família, ou sendo mais específica, né, publiquei 2 artigos, fui mais carinhosa comigo mesma. Eu estou falando de metas reais aqui, objetivos reais que eu fico colocando nessas áreas no meu mapa, na minha lista. Então aí é o momento que eu gosto de sonhar mesmo, assim, eu tento condensar. Lembra, tem uma lógica, assim, né? E eu vejo que muitas pessoas, tanto no consultório que eu já atendi, quanto amigas, quanto outras pessoas que dão dicas de como fazer metas, que normalmente elas param por aí, né? Que é onde você quer estar, coisas que são importantes pra você. Só que não dá pra parar aí, porque essas metas elas não estão operacionalizadas, então é como se você visse o final da cadeia, né? A outra parte, que é que eu vou chegar já, é exatamente como fracionar isso em comportamentos pré-requisito para que no final do ano você chegue naquilo que você colocou ali como objetivo. Acho que essa é a parte difícil, é a parte que a gente se perde um pouco. Então, eu não me preocupo nesse momento em fazer essas microdivisões, né? Fazer isso tantos dias, fazer isso tantas vezes, porque eu tento seguir um fluxo mesmo, né? De lógica, de pirâmide. Então, eu começo com as áreas da minha vida, depois aquilo que eu quero chegar nessas áreas da minha vida, aquelas coisas que são importantes pra mim, lembrando que são coisas, algumas coisas mais quantificáveis do que outras, né, como por exemplo, publicar 2 artigos, mas tem coisas como ser mais carinhosa comigo mesmo, ter mais tempo de qualidade, aumentar a minha intimidade com Deus, né, isso é uma coisa super teoricamente subjetiva, então eu não ligo pra isso nesse momento, porque aquele é o momento de me vislumbrar no final do ano pensando, eu gostaria de dizer que 2024 foi o ano em que eu fiz o quê? Então, pra mim, essas coisas são importantes. Eu gostaria de lembrar desse ano da minha vida, né? Nossa, 2024 foi um ano que publiquei tantos artigos. Nossa, eu lembro que eu tive muito tempo de qualidade comigo mesma. Foi um tempo super gostoso com o Thiago, com meu marido. A gente fez tanta coisa junto. Nossa, foi, sabe? É esse momento. Então, eu olho para as coisas que são importantes na minha vida e eu elaboro, né? Eu fragmento a partir dali coisas que eu gostaria de alcançar dentro daquelas áreas. Essa é a segunda parte. Terceira parte, que é um pouco mais elaborada, que é exatamente essa parte em que eu vou tentar fracionar essas grandes metas, esses grandes objetivos em comportamentos pré-requisito, ou seja, o que eu preciso ter ou fazer para que isso aqui seja possível, para que isso aqui aconteça. E eu vou fazendo um movimento em cadeia, né, até chegar à molécula do comportamento que eu preciso inserir na minha rotina. Então, vamos lá. Eu preciso qualificar a minha tese esse ano. Isso é uma das coisas que eu tenho aqui como uma meta para 2024. Eu realmente gostaria que 2024 fosse o ano que eu qualificasse a minha tese. Então, só que não é uma coisa que eu vou fazer numa sentada, né? Para qualificar a tese, eu tenho uma série de outras coisas que precisam acontecer antes de eu estar apta a estar lá qualificando a minha tese. Então, para isso, aí vamos de trás para frente, né? Eu preciso ter
todos os meus documentos assinados e todos os requerimentos preenchidos e tudo aquilo, parte burocrática, né? E também eu preciso, para chegar finalmente nessa parte, né, eu preciso ter revisado tudo, tá tudo ok, ter o ok da minha orientadora. Mas para isso eu preciso mandar tantas vezes para ela, para que ela corrija, depois volte para mim, então eu preciso ter um tempo para corrigir antes de mandar de volta para ela. E aí eu vou fazendo essa cadeia mesmo, né, de comportamentos, às vezes um pouco mais específicos, como é o caso desse trabalho, da minha qualificação, que é uma coisa bem objetiva mesmo, né? E às vezes um pouco menos fragmentado, ou um pouco menos operacionalizado, porque são coisas que não tem tantas etapas assim, precisam mais de constância do que propriamente de um itinerário. Por exemplo, aumentar a minha intimidade com Deus. Isso é uma coisa muito subjetiva e que não tem exatamente um itinerário. Não é como se fosse, primeiro eu leio a Bíblia, depois eu vou orar e depois eu vou fazer tal coisa. Não. Se trata mais de fazer as mesmas coisas com mais constância e de desenvolver estratégias para me manter fazendo aquilo. Então vai mudando mesmo para cada uma das coisas. Então precisa de tempo para você sentar e fragmentar aquela atividade, ser mais carinhosa comigo mesmo. Isso é muito subjetivo, né? O que isso significa pra mim? Então, eu parei, eu gostaria de ter mais tempo ao ar livre, eu gostaria de fazer mais atividade física, eu gostaria de comer melhor, eu gostaria de ler mais, leitura fora acadêmica. Eu fui deixando bem claro coisas que eu acho que são importantes e que se eu for fazendo ao longo do ano, eu vou conseguir chegar no final de 2024 dizendo eu acho que eu fui mais carinhosa comigo esse ano. Então vamos lá, já separei as áreas da minha vida que são importantes, já vislumbrei como eu gostaria de estar ao final do ano com relação a todas elas, coloquei comportamentos que estão dentro desses objetivos, ou seja, que são comportamentos pré-requisitos para que aquilo aconteça, né? Então, por exemplo, não tem como eu passar o ano inteiro sem ter nenhum tempo de qualidade comigo, sem ter tempo ao ar livre, sem ter tempo ao ar livre, sem ter tempo com as minhas amigas e no final do ano conseguir dizer, nossa, eu fui super carinhosa comigo esse ano, por quê? Então, a terceira etapa consiste nisso. Tendo feito tudo isso, vamos para a quarta etapa. Parece que essa quarta etapa não existia, ela passou a existir porque eu vi o vídeo de uma querida, eu vou tentar deixar aqui a referência, né, o lugar onde eu vi, eu não lembro o nome dela porque eu vi assim no TikTok. Mas ela deu uma dica que eu achei fantástica e que eu não fazia, mas que eu vou começar esse ano e eu acho que vai ficar perfeito. Que é dividir o ano em trimestres. Então, ela falou um pouco sobre como quando a gente coloca metas para o ano inteiro, às vezes é difícil se manter constante porque fica muito distante essa sensação de accomplishment, sabe? De cheguei, de alcancei. Então fica menos palatável. Daí quando você coloca ali 3 meses, né, você consegue reduzir o momento em que você vai dar um feedback pra você mesma e você se engaja mais na atividade. Enfim, ela falou várias coisas e eu achei o máximo. Eu pensei, é isso, vamos dividir em 3 meses. Então, por mais que eu tenha olhado, vislumbrado, separado coisas que são importantes pro meu ano nas 3 primeiras etapas, eu vou olhar o que dá pra inserir nesses 3 primeiros meses. Então, nessa quarta etapa, a gente vai planejar os nossos 3 primeiros meses. Eu achei isso muito interessante porque uma coisa que eu acabava fazendo muito, que eu acho que eu falhava, mudando muitas vezes de rota no meio do caminho. As metas exatamente não mudavam. Eu continuava querendo, de repente, me exercitar mais ou comer melhor, mas eu ia mudando a estratégia no meio do caminho. Eu decidi uma coisa pra mim, então eu vou cozinhar todo domingo as refeições da semana. Nunca deu certo. E aí, depois de 2 semanas não deu certo, eu já mudo. Não, eu vou agora pagar alguém pra fazer isso pra mim, aí, sabe? Então eu ia mudando muito e isso me desorganizava. Eu percebi que isso era um elemento que atrapalhava o meu cumprimento de metas, né? Que atrapalha. Então, eu acho que um efeito positivo de dividir em 3 meses é você sustentar aquilo que você decide por 3 meses e depois de 3 meses, se não der certo, você muda a estratégia para o próximo trimestre, para o próximo quarto do ano. Então, a ideia não é fazer uma coisa rígida e fixa. Você vai ter tempo de modificar isso depois, se por acaso esses 3 meses não derem certo. Mas, ao mesmo tempo, te ajudar a se manter firme ali, de pera lá, deixa eu tentar mais um pouquinho, que se realmente não der certo, daí eu mudo daqui a um tempo. Então, eu achei muito legal, porque eu acho que equilibra um pouco isso de mudar a estratégia se não estiver dando certo, ao mesmo tempo que você investe nela, insiste nela um pouquinho mais. Pois muito que bem. Como é que eu planejei os meus próximos 3 meses? Olhando para as minhas metas, olhando para aqueles objetivos ali fragmentados, eu tentei destrinchar o que naquilo ali poderia, deveria, ou eu gostaria que fosse feito diariamente. Aquilo que eu acho que deve ser feito semanalmente, ou até mesmo mensalmente. No meu caso não tem, né? Eu dividi mesmo aquilo que é diário e aquilo que é semanal. Então, como é que eu fiz isso?
eu não sei se vai estar dando pra ver aí, mas eu vou tentar botar um print na tela em algum momento. Mas eu fiz um habit tracker, que é basicamente uma malha, né, pegando 30 dias do mês, ou seja, fiz 30 quadradinhos desse lado, e aqui nesse eixo, né, vertical, eu coloquei os hábitos que eu gostaria de ter todos os dias. Então, no meu caso, tem, por exemplo, ler a Bíblia todos os dias, ler pelo menos 30 minutos de qualquer outro tipo de leitura, ficção, romance, enfim, coisas que não tem nada a ver com o trabalho. E pra sair um pouco das telas, que também é uma das minhas metas que tá lá, mas olha só, como é que eu traduzi isso, né? Não tem uma meta, isso é outra coisa que eu deixei de falar, não sei se devia estar um caos. Mas não existe meta negativa, não existe não comportamento. Então, por exemplo, uma das coisas que eu coloquei que são importantes pra mim é reduzir meu tempo de telas. Mas não usar o celular não é uma meta, né? Assim, eu não estou usando o celular quando eu estou fazendo outras coisas. Então eu preciso planejar essas outras coisas e a consequência delas vai ser usar menos a tela, usar menos o celular. Entende? Então quando eu olhei para as minhas metas pessoais, por exemplo, eu pensei, poxa, eu quero reduzir meu tempo de tela, mas não é reduzir no final de semana, eu quero reduzir diariamente. Então eu preciso colocar outras coisas no lugar disso aqui para poder alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, pelo menos uma leitura de 30 minutos todos os dias, de outra coisa na vida, como eu falei. Outra coisa que eu coloquei que é importante pra mim, que também tá nessa área de pessoal, assim, mas, enfim, desenvolvimento pessoal, Thaís com Thaís, né, comigo mesma, por exemplo, consumir mais informação útil, né, eu sinto que ou eu tô trabalhando, estudando, pesquisando, ou então eu tô me alienando completamente, que é olhando o TikTok, que eu acho super válido também, tá, eu adoro me alienar, olhando o TikTok, olhando o Instagram, e eu percebi que eu quase sempre tô muito alheia ao que não é entretenimento puro, meme, bobagem, ou ciência, a minha pesquisa, o meu trabalho. E tem uma margem, tem um universo de coisas acontecendo das quais eu simplesmente não sabia. Eu não sei basicamente nada do que está acontecendo politicamente, na política internacional, eu não sei explicar muito bem o que está acontecendo sobre a guerra, eu não entendo muito bem como é que tá o mercado financeiro, ou então, sabe, eu não sei de muitas coisas, porque eu tô sempre entre esses dois polos, alienação completa ou minha pesquisa, meu trabalho, a minha área de conhecimento, minha expertise específica. E isso é uma coisa que começou a me incomodar, sabe? E aí eu fiquei, não, eu tenho que encontrar um equilíbrio, eu tenho que encontrar um momento na minha vida pra me informar, pra consumir cultura útil, não só inútil. Então eu coloquei no meu itinerário diário consumir informação útil. Né? Então isso é uma coisa que tá lá no meu tracker, no meu rastreio de atividades. Seja no podcast, que eu quero passar a ouvir mais, eu só escuto podcast de bobagem, seja lendo jornal, meu Deus, eu sou uma adulta. Então eu já mudei, por exemplo, a página inicial do meu computador para colocar numa página de um jornal. Enfim, inclusive depois eu posso deixar aqui alguns que eu tô consumindo e que eu tô gostando bastante. Então isso é uma coisa que, olha só, se eu leio todos os dias, se eu assisto uma notícia, escuto uma notícia, um noticiário, se eu dou uma lida nos artigos de informação, eu já reduzi meu tempo de tela, entende? Então, traduzir um pouco como chegar nas suas metas, né? Aí tem exercício físico, eu tenho, por exemplo, lembra que eu falei que uma das minhas metas é ser mais carinhosa comigo? Eu pensei, poxa, eu acho que se eu deixar isso ao acaso, não vai acontecer. Eu vou deixar isso nas brechas. Então eu vou colocar na semana, todas as semanas, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ter um turno pra mim. Seja um turno pra eu, sabe, ir pro cinema sozinha, seja pra eu ir fazer minha unha, seja pra eu fazer, sabe, um spa day em casa, ou seja pra eu, sabe, tomar um café sozinha comigo mesma, lendo meu livro, eu já junto duas coisas no mesmo momento. Enfim, eu quero ter por semana um turno comigo, eu quero ter um date comigo, isso é uma meta. Então, eu fiz um tracker embaixo do meu tracker diário, que é o tracker semanal, com 1, 2, 3, 4 semanas. Então tem 4 caixas, né? E tem lá coisas que eu quero fazer na semana. Então nessa semana eu tenho que ter um date comigo, eu tenho que ter um date com meu marido, eu quero toda semana sair pra jantar, ou sair pra um filme, ele que se vire, ele que lute, mas isso vai acontecer. Ter um contato com o ar livre, isso também é uma meta semanal minha, porque eu tô sempre trancafiada no laboratório, numa sala de aula, ou dentro de casa, na frente do computador, porque enfim, meu trabalho exige isso. Então eu percebo que às vezes eu passo 3, 4 dias, principalmente agora no recesso, que eu não tô tendo que ir pra faculdade, dentro de casa. E aí bate uma depressãozinha, principalmente porque o dia tá escurecendo tipo 4h30. Então eu fiquei, meu Deus, eu preciso ver o sol, preciso ver a luz do dia. Porque até quando eu faço atividade física é no prédio, né? Na academia do prédio. Então, pelo amor de Deus. Então tá, isso é uma coisa semanal que eu acho que tá alinhado com todas essas outras coisas que são importantes pra mim. Entende? Então eu crio esse tracker
para que todos os dias eu esteja sob controle daquilo. Então, depois que eu divido em habit tracker diário, semanal, eu vou fazendo alguns outros tipos de rastreio. Inclusive, isso aqui eu fiz no papel, né? Que é um aplicativo de caderno do iPad, mas que pode ser feito no computador, numa planilha. Inclusive, eu tô pensando em fazer. Eu vou ver se eu faço aqui um modelo, porque o Smith falou das planilhas, e deixo aqui pra, enfim, você ir adaptando com as coisas que você quiser. Mas uma coisa que eu faço, que isso aqui eu acho que já é um pouco demais, mas pra mim é importante porque eu trabalho com isso. Eu faço um rastreio das minhas horas líquidas de estudo, por exemplo, porque eu gostaria de estudar todos os dias pelo menos 6 horas, ou enfim. Então, claro que nem sempre dá, nem sempre acontece, mas eu faço uma coisa parecida que é um gráfico, onde do lado eu coloco num eixo, né? Eu coloco de 0 a 6, que é a minha meta diária, e embaixo eu coloco todos os dias do mês. Então, por exemplo, hoje eu consegui estudar 4 horas, hoje deu certo. Daí eu pinto lá, né, e vejo, hoje deu 4 horas bonitinho, amanhã deu 5, no outro dia deu 3, e aí eu consigo ver o meu desempenho ao longo do mês. E no que isso me ajuda? Isso me ajuda a entender qual é o dia que eu não funciono muito bem, encontrar padrões. Percebi que, por exemplo, segunda-feira é um dia que eu rendo pouquíssimo, provavelmente porque eu venho no final de semana, que eu perco mais o ritmo, que eu durmo mais tarde, mas terça já é um dia que eu consigo produzir bem mais. Isso é um padrão. Então isso me ajuda a me planejar. Então ao final do mês eu consigo ver como eu funcionei, e eu também faço de horas de sono. Na verdade, eu não faço, eu fiz, parei de fazer, mas eu vou retomar, porque eu percebo que eu respondo muito a isso também. Se eu durmo bem, todo o meu dia acaba ficando melhor, acaba ficando bem, então eu rastreio isso também. E também porque pra mim, no final do dia, preencher os meus quadradinhos, fazer os meus rastreios, acaba sendo um pouco um momento de avaliação também do meu dia, né? Poxa, isso não funcionou hoje, isso não funcionou, mas isso aqui deu certo e isso aqui foi bom. Então eu acabo tendo todos os dias esse momentinho de preencher, né? Deixo ali do lado da minha cama, e acaba sendo um momento legal também. Então, basicamente, é isso que eu faço para me organizar. Mas uma coisa, né, que é o quinto passo, eu falei que esse era o quarto, aliás, o quarto era o... Bom, eu não sei mais que passo é, mas uma última coisa que eu gosto de fazer é pegar cada uma dessas áreas da minha vida e descrever, assim, às vezes em 3 linhas, às vezes um pouco mais, como é que eu estou hoje sobre cada uma delas. Eu fui falando aqui um pouco misturado como eu tô com relação a cada uma delas, né? Falei um pouco, é um momento de desabafo mesmo, comigo mesmo, e por que isso aí funciona pra mim, pra me lembrar por que eu preciso cumprir essas coisas. Porque eu não quero cumprir uma lista de metas que não importa pra mim só porque é importante pra alguém, sabe? Porque alguém diz que isso é legal, porque alguém diz que isso você tem que fazer todos os dias, mas que você não sente na pele que isso é pra você fazer, que isso faz sentido pra você. Então, depois de olhar pra cada uma dessas metas, eu vou fazendo isso, né? Minhas metas acadêmicas. Por que isso aqui é importante pra mim, né? Como eu tô me sentindo hoje em relação a isso? Ah, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assado, eu tô achando que eu estaria melhor, ou então eu tô feliz com o meu desempenho, sabe? Pra que eu possa revisitar isso depois e, de novo, ver o que tá funcionando e ver o que não. E se alguma coisa dessas, de repente, que naquele momento, primeiro, segundo momento, eu coloquei que era importante, se eu chegar nessa parte, pensar, por que eu quero fazer isso? E eu não consegui responder pra mim, ou então, sei lá, eu tô assim, eu nem sei se isso aqui é importante mesmo, sabe? Eu revejo essa meta. Então, essa parte é uma parte bem legal, que eu acho que é a hora em que, além de toda a parte de organizar, que eu gosto e me empolgo, é a parte de eu vou fazer isso que eu não sei, eu vou fazer porque isso é que importa pra mim, né? Todas essas áreas são importantes pra mim, eu tô com saudade das minhas amigas, eu tô com saudade de mim, faz 1 milhão de anos que eu não faço minha unha, que eu não faço sobrancelha, eu preciso ter um tempo pra mim, eu não vejo meus filmes, minhas séries, sabe? Então, olhar pra isso, como eu estou em cada uma dessas áreas, me engaja, me ajuda a entender porque é importante seguir esse cronograma, esse rastreio, enfim, esse conjunto de metas. E aí essa parte é a parte final. E logo depois eu deixo uma parte de notas ali pra eu poder voltar 3 meses depois, pra ver como é que eu tô com cada uma delas. E, sobretudo nesse primeiro trimestre, eu não quero ser muito caxias comigo, porque eu acho que a ideia não é essa, sabe? A ideia não é cumprir metas para que a sua vida funcione. É ter metas porque a sua vida funciona. Nossa, minha vida tem muitas coisas valiosas pra mim e ela funciona e eu quero melhorar o que funciona. Eu quero melhorar aquilo que... a minha relação comigo, minha relação com os outros, minha relação com o mundo, com o meio ambiente. Então, não é para que minha vida funcione, de modo que se você não cumprir, aquilo vai ser ruim pra você, vai te disparar ansiedade, te disparar um monte de coisas ruins. Não é sobre isso. É sobre cumprir metas
para se tornar mais parecido com a pessoa que você quer ser, né? E não para funcionar. Acho que isso muda tudo. Então, tudo bem não preencher alguns quadradinhos, sabe? No final você vai olhar para aquilo e ver, poxa, eu não consegui fazer isso nenhum dia, ou quase nenhum dos dias. Então, será que esse hábito realmente é importante para mim? Porque eu acho que aquilo que a gente coloca aqui realmente tem valor pra gente, a gente acaba cumprindo. Não todos os dias, porque a gente não é máquina, mas a maioria dos dias, porque a gente coloca metas que estão alinhadas com os nossos valores, com coisas que importam pra gente. Agora, imagina colocar ali uma meta, ou um hábito para você ir dando esses cheques, né? E não cumprir nenhum dia. Eu acho que o passo, quando você chegar depois de 3, 6 meses, enfim, o tempo que você estipular para rever esses seus trackers, não é pensar, putz, agora eu preciso me engajar muito mais, eu preciso me botar no cabresto para poder conseguir cumprir isso, não fui pra academia nenhum dia, meu Deus, eu sou um lixo. Não, se você não foi nenhum dia, ou se você foi pouquíssimas vezes de modo que nem dá para você dizer que é um hábito, eu sugiro que você pare e pense, por que você quer isso? Né? Por que você acha que isso é importante? Porque talvez você esteja um passo atrás, que é tentando adquirir hábitos que não estão alinhados com o que é valioso para você. Então, ir pra academia é uma coisa que todo mundo acha que é bom e é mesmo, é importante e tudo mais, mas não tem que ser importante porque disseram que é importante. Você tem que de fato achar que é importante. Isso tem que ser de fato valioso para você. Porque se não for, não adianta colocar numa lista de hábitos. Vai ser realmente abrir portas para frustração. Então, a ideia é começar mesmo identificando o que é importante pra você e fazendo esse movimento de como eu tô aí com isso hoje, né? Minha saúde. Como é que tá? Né? E é esse momento em que você descobre, pera, isso é valioso pra mim. Ou então não é, eu não ligo mesmo pra mim, eu não ligo mesmo pra essa parte, eu tô enganando quem, sabe? Então, eu acho que é por aí. Então, escrever como você tá, escrever o quanto aquilo importa, ajuda a engajar, pelo menos a mim. E eu acho que faz sentido também, de forma generalizada. E ajuda você a voltar depois de uns 3 meses e olhar para aquilo com generosidade, né? Olhar para o que funcionou e para o que não. E ver como é que estão aquelas áreas, né? Melhorou, não melhorou, nossa, ainda tô assim, nossa, tá muito melhor, agora eu posso mudar. Isso aqui eu tava fazendo toda semana, agora eu posso de repente fazer todo mês, ou então, nossa, eu quero fazer mais, sabe? Enfim. Acho que é isso, eu acho que alguma coisa que eu falei aí fez sentido ou não fez, enfim, compartilha como você faz, como você tem feito, se você vai fazer e vamos nos organizar, vamos nos ajudar e chegar nas versões que fazem sentido pra gente no final desse ano ou continuar sendo elas, né? Acho que é isso. Beijo!